Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu venho trazer uma palavra, por meio de uma palavra que eu estava lendo aqui. Estou fazendo a leitura de Gênesis, onde Deus tem falado bastante. Ele fala o tempo todo, quando nós estamos dispostos e abertos a ouvi-lo. Estou um pouco descabelada, porque eu busco separar o primeiro momento do meu dia. A gente ora, a gente lê a palavra, Deus vai falando, e nem sempre a gente está no nosso melhor momento. Mas esse não é o foco principal desse vídeo. O foco principal é trazer algo da parte de Deus para vocês. Lendo Gênesis aqui, o finalzinho do capítulo 6, o início do 7, me trouxe a realidade atual e alguns conselhos para nós na atualidade, nas nossas vidas. Dá para usar em vários contextos, mas fica muito forte a mensagem aqui dessa palavra. Capítulo 6, versículo 22, fala assim: assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, e assim o fez. Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Já no início do capítulo 7, o primeiro versículo diz assim: depois disse o Senhor a Noé: entra tu, a tua casa, na arca, porque tenho visto que é justo diante a mim nesta geração. Todo mundo conhece a história de Noé, que ele fez a arca, pegou os casais dos animais, e ele fez conforme o Senhor o orientou. Porque o Senhor, diante de tanta maldade, ele decidiu destruir aquela nação. Ele se arrependeu e decidiu destruir aquela nação. Nesse contexto, eu vejo que Jesus se atentou porque via em Noé um homem justo. E o que essa mensagem deixa para nós? Que quando Deus, ele nota como nós somos justos diante dele. E aqui no texto ele foca nesta geração. É o que nós vivemos. Deus, ele vê quando você é justo nesta geração. É porque tem um contraste, uma grande diferença do justo para esta geração, que é o que nós temos visto hoje na realidade. E sabe o que me leva a pensar também? Que eu vejo pessoas que são cristãs, qual que é a palavra certa? Pessoas cristãs que sentem medo e muitas das vezes até perdem a confiança. E quem é Deus? Mas aqui na palavra mostra que Deus, ele reconhece o justo e ele dá instrução para protegê-lo. Noé foi salvo através das instruções que Deus deu para ele, que o Senhor deu para ele, e através da sua obediência, ele salvou ele, a sua família e os animais. Então, não fica com medo das notícias que você tem recebido, do cenário que você tem visto, porque o justo, ele é protegido por Deus. E não é só protegido, ele recebe instruções. E quando você recebe instruções de Deus, o que você faz? Você faz assim como Jó. Jó recebeu a instrução, e conforme tudo que Deus lhe mandou, assim fez. Jó obedeceu. Então é você ser justo diante de Deus, reconhecer a justiça de Deus na sua vida, você ter obediência ao que Deus manda você fazer. Como assim? É você estar em comunhão com o Espírito Santo e lendo a palavra. Deus, ele vai te norteando, e através de orações. Aí depois, o que Deus deixa em destaque aqui, que ele reconheceu que ele é justo diante dele. Então, Noé, ele foi salvo. Noé, as pessoas focam muito que as pessoas não acreditaram nele e blá blá blá, mas isso não é o mais importante aqui hoje. O mais importante é
para que você não tema diante do cenário, para que você não tema diante das coisas que você tem visto no mundo ou até mesmo em sua própria vida. E o mundo realmente está em contraste, como diz a palavra. Tu és justo diante de mim e da geração. É porque tem um contraste. Então Deus, ele te vê e ele te protege e ele te orienta. Não importa o que está acontecendo no mundo, não importa as notícias, não importa qual que é o cenário hoje. Se você buscar o Senhor, se você ouvi-lo e se você obedecê-lo, ele irá cuidar de você e ele se agrada disso. Bom, por hoje é essa mensagem. Bom dia, boa noite, boa tarde. Que Deus abençoe e que essa palavra ela fique no seu coração, que ela te fortaleça, te traz esperança. Até logo.